Meus amados irmãos e ouvintes, pergunta número 7. É bom que cada vez vamos nos aprofundar mais e vamos ter mais conhecimento do relato das Escrituras Sagradas. Pergunta número 7. Que são os decretos de Deus? Os decretos de Deus são o seu eterno propósito segundo o conselho da sua vontade, pela qual, para a sua própria glória, ele predestinou tudo o que acontece. A maravilhosa sabedoria dos desígnios divinos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Registrada em Romanos 11:36. A bênção de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Efésios 1:4-6 e 11. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Está escrito em Atos 2:23 e 17:26. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto na sua possível fosse ele retido por ela. Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação, para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. João 21:19, Pedro é interrogado. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, foste velho, estenderás as mãos e outro te guiará e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhes: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se
reclinava sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? A promessa de livramento de Isaías 44, 26. Que digo à profundeza das águas: seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro? Ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada e do templo será fundado. Atos 13, 48. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a nós, que a vós outros, em primeiro lugar fosse pregada a palavra de Deus, mas se posto que a rejeitais, e a vós mesmos vos julgais indignos de vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Atos 13, 48. 1 Coríntios 2,7, a verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzam a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Efésios 3, meus irmãos, está escrito, Efésios 3, 10 e 11. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho dos insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculta em Deus que criou todas as coisas para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Agora, dos principais e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Que Deus nos abençoe. Amém, meus irmãos.